Olá, queridos irmãos e irmãs, hoje, sábado, dia 22 de maio, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 21, versículos do 20 ao 25, que diz assim: Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu queria neste sábado ressaltar um ponto importante desse evangelho de hoje, porque nós estamos no final do evangelho segundo São João. E aqui nos últimos versículos diz assim, ou melhor, no último versículo diz assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Veja, o autor do quarto evangelho, o evangelista João, está dizendo que Jesus fez muitas outras coisas. Em outras palavras, na Bíblia, na Sagrada Escritura, não foi escrito tudo. Ao contrário do que muitos pensam, nem tudo foi escrito. Nem tudo foi escrito, nem tudo está na Bíblia, nem tudo está na Sagrada Escritura, meu povo. Nem tudo. Quando você encontrar alguém por aí dizendo que só acredita naquilo que está escrito, diga para essa pessoa que nem tudo foi escrito e que está na Bíblia isso. E que está na Bíblia, está aqui no Evangelho de João. João está dizendo: Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo. E agora, e você imagina aí agora, o mundo cheio de livros, o mundo abarrotado de livros, porque São João está dizendo que se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez e ensinou, o mundo não caberia de tanto livro, meu povo. Ou seja, isso significa que muita coisa não está na Escritura Sagrada. Muita coisa não está na Bíblia. E por isso é um erro. Quando, por exemplo, os protestantes falam que eu só creio no que está escrito. Está escrito, eu creio. Não está escrito, não, eu não creio. Está errado. É uma postura errada. É uma postura errada. Os protestantes, por exemplo, eles só têm uma fonte, que é a sola Escritura, como eles diziam. Somente a Escritura, nada mais. Nós, católicos, não. A nossa fé tem um tripé. Qual é o tripé da nossa fé? Sagrada Escritura, Sagrado Magistério e Sagrada Tradição. O que é o Sagrado Magistério? São os bispos, sucessores dos apóstolos, aqueles que guardam o depósito da fé.
que guardam as verdades reveladas por Deus. E o que é a sagrada tradição? É tudo aquilo que não está escrito, mas que é também palavra de Deus, que veio também de Deus. Tudo aquilo que nos foram transmitidos pelos apóstolos desde o início, mas que não foram escritos. Não foram escritos. É a sagrada tradição. É a sagrada tradição. É aquilo que hoje nós, por exemplo, recebemos como herança desde os apóstolos. Por que a nossa fé é apostólica? Porque a nossa fé vem dos apóstolos. Os apóstolos nos transmitiram a fé, e esta fé que já dura mais de 2000 anos. Ou seja, a nossa fé, ela não está toda escrita. Ou melhor, como o próprio, vamos voltar para o Evangelho. São João está dizendo que Jesus fez muitas outras coisas que não está escrito. É a tradição, a sagrada tradição. O que não foi escrito, mas que foi transmitido. Que foi transmitido. E desde o início foi assim, meu povo. Desde o início. Quando nós vamos celebrar amanhã Pentecostes, quando a igreja nasce, os apóstolos depois saem em missão para pregar o Evangelho. Quando os apóstolos saíram para evangelizar, eles não tinham a Bíblia, uma Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham a Bíblia, botava debaixo do braço e saía de casa em casa. Não. A pregação dos apóstolos era oral. Era oral. Eles falavam, como São João vai dizer na sua carta, aquilo que vimos e ouvimos, aquilo que a nossa mão tocou, o verbo da vida, é o que nós anunciamos. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Então era pregação oral mesmo. Oral mesmo. Então, e muita coisa que eles ensinaram, que eles transmitiram como verdades de Deus, como verdades de fé, não foi escrito. É a tradição, é a sagrada tradição. Portanto, como eu dizia, a nossa fé católica, ela tem um tripé. Sagrada Escritura, nós cremos no que está escrito, mas também sagrada tradição. Nós cremos naquilo que não foi escrito, mas que foi transmitido pelos apóstolos e chegou a nós. E o sagrado magistério, como eu falei, os bispos que são os sucessores dos apóstolos, que guardam e transmitem o depósito da fé, as verdades reveladas por Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus que o seu Espírito, estamos aí nas vésperas de Pentecostes, que o Espírito Santo abra cada vez mais a nossa inteligência para compreendermos a palavra de Deus. E que o Espírito Santo reacenda em nós o fogo do seu amor. E que ele venha sobre nós com todos os dons. E que ele nos dê um ardor missionário para continuarmos anunciando o Evangelho a toda criatura. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.